Bom, boa tarde, pessoal. Agora, depois do almoço aqui, né, dá um soninho, mas vamos lá, né? Eu sou o Thiago Nakamura, analista de projetos do NIC-BR. Quem quiser a apresentação tá no URL aqui, podem baixar. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre como a internet funciona. Acho que todo mundo aqui conhece o que é a internet, né? Mas eu acho que poucos sabem como ela funciona por debaixo dos panos, né? A gente tem muito conhecimento de como ela... Assim, eu uso o Facebook todo dia, mas eu não sei como eu faço, como é que a coisa acontece até a minha requisição chegar no Facebook e voltar para mim, né? Então a gente vai falar um pouquinho e... Opa! Espera aí. Voltou. Só para ter uma ideia aqui, todo mundo aqui conhece o que é protocolo IP? Alguém não conhece? Tá bom, a gente vai falar um pouquinho, não tem problema. Então vamos lá. Primeiro, né, para entender como a internet funciona, primeiro a gente tem que ver qual é a origem dela, né? Como ela surgiu. Ela surgiu desse projeto chamado ARPANET. Como você pode ver, essa era a internet antiga, enorme, né? Tinha aí nem 10 máquinas ligadas. E o que era esse projeto? Era um projeto americano, durante a Guerra Fria, né? Falava, poxa, se acontecer uma guerra de repente, a gente pode perder nossas comunicações. Era importante ter um sistema que, assim, caso as nossas comunicações fossem cortadas, ter alternativas, né, de continuar mantendo a conexão, porque era muito comum, né? Algum lugar era atacado, ninguém conseguia avisar, e você só ia descobrir um tempão depois. Então, pensando nisso, as universidades, assim, juntamente com o governo e o Departamento de Defesa, começaram a fazer pesquisas para desenvolver um sistema que fosse resistente e resiliente. Então, o que é a internet? A internet, basicamente, é composta de 3 equipamentos básicos. Switch, roteador, e aquilo que eu não sei é nuvem, né? Isso é muito básico, tá, pessoal? Internet, o que é? É isso aqui. Pode parecer absurdo, pode parecer estranho, mas a gente vai ver que, basicamente, é isso. Como é que eu, usuário, enxergo a internet? Acho que aqui a maioria já não enxerga assim, já deve ter um conhecimento um pouco melhor. Mas quando eu comecei a usar a internet, era assim essa minha ideia, né? Eu tinha meu computador, ele conectava numa caixinha mágica, vinha um cara lá da Telefônica instalar a caixinha mágica, e aí, de repente, eu tinha internet. Falava, beleza, agora eu posso acessar meus sites, posso fazer o que eu quiser. E essa era a minha ideia de internet. Mas, se a gente for analisar a internet dentro dela mesmo, é composta de diversas redes menores, diversas nuvens, que a gente chama de sistema autônomo. E são esses sistemas autônomos que compõem o que a gente conhece como internet. Fala, mas sistema autônomo, o que é isso? Sistema autônomo, como o próprio nome já diz, né? Ele é uma rede que tem autonomia própria. Por isso que a gente fala que a internet ela é livre, porque cada sistema ele é independente do outro. Eu consigo funcionar mesmo que os outros sistemas não funcionem. Então, essa é a grande sacada da internet, de aumentar a resiliência do sistema. Dentro de cada sistema autônomo, eu tenho a minha própria rede. Como a gente pode ver aqui, cheia de roteadores e switches, e eventualmente as máquinas do sistema. E aí a gente chega na dúvida, né? O que é um ISP? Alguém já ouviu falar nesse termo? ISP? ISP vem de Internet Service Provider. Quem é da área de redes, provavelmente já ouviu falar muito nisso. Quem não é, assim, ainda provavelmente nunca ouviu falar. Mas antigamente a gente tinha muito disso, né? A gente contratava a internet e falava, peraí, mas precisa contratar um provedor, né? Senão não funciona. Eu falava, mas como assim? Eu já tenho meu equipamento aqui, como não funciona? Então, se você quiser procurar também, pode chamar de IAP, Internet Access Provider. Ele é o sistema autônomo que leva a internet até o usuário final. Como assim?
eu tenho o meu usuário aqui, tenho a visão da internet. Como ela é de verdade? Ela é mais ou menos assim, cheia de sistemas autônomos espalhados pelo mundo. E o meu primeiro AS conectado é o meu provedor de internet. Então, indiretamente, eu acabo fazendo parte desse sistema autônomo, que é o meu provedor. Vocês conseguiram captar? Assim como eu faço parte do meu provedor, os serviços que eu utilizo também fazem parte de outros AS. Como a gente pode ver, Facebook, Twitter, Google, todos eles estão dentro da internet, dentro de algum sistema autônomo. E é assim, basicamente, que a internet funciona. É um funcionamento básico, porque cada sistema é independente. Se o Facebook sair do ar, por exemplo, eu consigo continuar acessando o Google sem problema. Se o Google sair do ar, eu consigo continuar acessando o Facebook sem problema. Mas assim, tá tudo bem. Tem esse sistema autônomo e tudo mais, mas como que eles conseguem se comunicar, né? Se eles são autônomos, né? Eu tenho a minha autonomia, eu faço o que eu quiser, como que eu consigo mandar a minha mensagem, né? Por exemplo, até o Facebook, que tem que fazer um caminho ali meio doido? Como que eu sei que caminho é esse? Como que o meu provedor de internet sabe como eu chego no Facebook? Para isso existe um protocolo chamado de BGP, chamado Border Gateway Protocol. É meio que o pesadelo do pessoal de redes, esse protocolo aqui, mas é um protocolo que os sistemas autônomos usam para poder comunicar entre si. É um protocolo bem difícil de entender, então eu vou tentar explicar ele de uma forma mais simplificada, para ver se vocês conseguem captar, porque é um termo meio... É bem interessante a forma como ele funciona. Vamos supor dois exemplos aqui, dois sistemas autônomos conectados diretamente. A forma como eles se comunicam é pelo protocolo BGP. A borda deles é ligada a um roteador, que a gente chama de roteador de borda do meu sistema. Só que dentro do meu sistema autônomo, eu tenho a minha rede. Então, como é que a gente faz? A gente dá nome, vamos dar supor nomes para as nossas máquinas, né? Roteador A, B e C do AS 65538 e roteador 1, 2 e 3 do AS 65537. Como é que o BGP funciona? O BGP ele fala assim, ó, o AS 65537 vai falar, ó, na minha rede, eu possuo o roteador 1, 2 e 3. E aí, o roteador de borda do outro AS fala, ah, entendi. Então, o AS 65537 é o cara responsável pelos roteadores 1, 2 e 3. E o que acontece? O outro AS faz a mesma coisa, fala, ó, na minha rede, eu tenho os roteadores A, B e C. E assim, os dois sistemas conhecem um ao outro. Fala assim, tudo bem, funciona, né, com dois sistemas autônomos. E se eu tiver mais de um? Se tiver mais de um, agora que a parte fica interessante. Ele faz a mesma coisa, ele manda, ah, eu tenho XY. Aí o AS do lado vai falar, ah, entendi, ele tem o XY. Mas eu preciso repassar essa informação para os meus vizinhos, porque agora eu tenho a conexão com esse AS novo. Então eu sei chegar nesse XY. Então ele vai informar, olha, eu também tenho acesso ao XY. Então o AS longe também vai descobrir isso. E ele fala, ah, mas espera aí, o XY acabou de entrar. Eu preciso informar para ele também que eu consigo que eu possuo tanto o A, B e C, e eu sei chegar no 1, 2 e 3. Então, ele vai mandar as duas informações para mim, e o terceiro AS também vai conhecer. Então, esse é o funcionamento básico da internet. Assim que funciona o BGP. Todo mundo conhece todo mundo na internet. E aqui a gente tem um termo mais técnico, que é um PTT. Alguém aqui já ouviu falar de PTT? Então, vamos lá. PTT. PTT é um ponto de troca de tráfego. A gente viu que na internet, como é que ela é feita? Ela é composta de diversos sistemas autônomos. Enorme, né? Agora eu falo, nossa, eu quero conectar... O que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum. Eu ter um operador aqui, eu quero conectar na operadora do lado, a minha conexão ia até os Estados Unidos e voltava. Ó, super eficiente, né?
Eu estou aqui do lado, eu tenho que mandar minha conexão até os Estados Unidos para poder conectar do lado. Fala, poxa, podia ter alguma forma mais fácil de você ter essa conexão entre os sistemas autônomos, né? Talvez pudéssemos criar um atalho, quem sabe? Se alguém quiser procurar pelo termo em inglês, se você procurar PTT no Google, vai ser meio complicado. O termo mais usual é EXP, Internet Exchange Point. Aqui no Brasil, que a gente adota o nome em português. A ideia dele, qual é o princípio dele? Eu tenho aqui 6 AS, eu quero interconectar todos eles. Como eu faria numa solução usual? Teria que conectar todas as conexões possíveis. Imagina eu montar uma infraestrutura dessas, né? Imagina o custo que eu tenho com isso. O que o PTT faz? Fala, não, vamos criar uma entidade central que todo mundo me conecta em mim e eu simplesmente repasso as informações para os outros. Então, a solução do PTT fala, eu tenho aqui um PTT, basta chegar em mim que eu dou acesso a todo mundo que está acessando o PTT. Ficou bem mais simples, né? Muito mais fácil. Imagina como é que eu tinha que fazer antes e com o PTT. Outra solução que ele também ajuda, eu tenho aqui diversos AS conectados diretamente. Suponha aqui lá o 65538, queira acessar o 65542. Como é que ele vai fazer? Ele vai ter que pedir a requisição para o vizinho do lado, que vai passar para o vizinho do lado, que vai passar para o vizinho do lado, que finalmente chega. E na volta, a mesma coisa. Imagina a chance de dar problema no meio do caminho. É muito alta. Então o PTT fala, vamos ligar todo mundo. Agora todo mundo está ligado diretamente. Não tem problema. Então essa é uma outra solução que o PTT também fornece. Se for ver o pessoal de redes, muitos deles têm interesse grande no PTT. Se alguém quiser depois saber mais sobre PTT, a gente fala também. Uma outra coisa, fala assim, legal, né? Vamos interligar então todo mundo? Não, pessoal. A gente não interliga os PTTs. Os PTTs são regionais, tá? A gente tem PTT em São Paulo, tem PTT no Rio de Janeiro, mas a gente não interconecta esses PTTs. Fala, por quê? Porque tem operadoras já que sobrevivem desse serviço. O NIC-BR é uma entidade sem fins lucrativos. A gente não pode entrar diretamente na concorrência dessas empresas. Então, a gente fornece a solução do PTT justamente porque ela é uma solução que ajuda muito o crescimento da internet brasileira. Mas a gente não quer interferir diretamente com a concorrência das outras empresas. Então, os PTTs não são interconectados. E um Pix? Fala, legal, fiz um PTT em São Paulo. Agora eu crio lá um prédiozinho lá, fala, PTT de São Paulo. Todo mundo chega em mim. É super fácil, São Paulo é pequenininho, né? É só chegar lá, puxar, né? 100 quilômetros de fibra ótica e cheguei. É meio complicado, né? Cidade grande, principalmente. Então, a ideia do Pix é falar, vamos criar mini PTTs e fazer eles ligarem no meu PTT central. Assim, qualquer um que queira chegar no meu PTT de São Paulo, basta ele conseguir chegar em algum Pix meu. Assim, eu não preciso me preocupar com a distância tão alta e eu continuo conectado no meu PTT. Se a gente for ver em São Paulo, por exemplo, essa é a arquitetura do nosso PTT de São Paulo. A gente pode ver que aqui no meio é o nosso PTT central, e lá nas pontas, cada um desses switches são um Pix. Então, se alguém quiser chegar no nosso PTT em São Paulo, basta ele conseguir alcançar algum desses Pix. Ajuda bastante para quem, principalmente para quem não tem muito recurso, né? Fala, preciso passar 100 km de fibra, agora preciso só chegar no meu vizinho aqui do lado. É muito mais simples. E aqui a gente entra num conceito meio que confunde muitas pessoas, né? Que diferença? Tráfego e trânsito, será que é igual? É diferente? Parece igual, né? Acho que é igual. Internet, isso não é verdade. O que a gente chama de tráfego são as informações que a gente tem com o nosso sistema autônomo vizinho, aquele que está conectado diretamente, que eu cheguei e conectei com ele. Falo, eu tenho o meu S do lado, falo, quando a gente trocar informação, a gente está trocando tráfego. E trânsito? Trânsito é quando eu estou fazendo uma conexão, mas com um sistema autônomo que eu não estou interconectado, eu tenho que passar por algum outro sistema no meio do caminho. É parecido, mas tem implicações muito diferentes.
Vamos ver, ó. Como é que faz a comunicação aqui de tráfego? Ó, eu tenho um AS, eu tenho um outro. Espera aí que eu acho que... Tá. E as informações passam livremente. Estou conectado diretamente, porque o PTT ele não é considerado uma interferência. Mas, no caso, vamos ver o que é o tráfego normal. Eu estou trocando o tráfego aqui. Meu vizinho, beleza. E o que é um... Ah, estava repetido aqui. E o que é um trânsito? Trânsito é quando, por exemplo, eu sou S64497 e quero acessar a internet. Mas eu não tenho a conexão direta com aquele mundo. Eu tenho um S no meio aqui, ó, o 64498. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por esse AS para eu poder acessar a internet. Isso a gente chama de trânsito. Por que isso é importante? Porque existem muitas empresas que só oferecem esse serviço de trânsito. No Brasil a gente conhece Telefônica, Virtua, GVT, eles são normalmente provedores de internet. Mas tem muitas outras empresas que vocês nunca ouviram falar de nome, que oferecem exatamente só esse serviço aqui. Eu falo, não, eu não quero dar internet para o usuário final. Eu quero ter uma internet só boa para essas operadoras poderem acessar o mundo lá fora. Então, eles oferecem justamente esse serviço aqui. Falam, não, se quiser acessar a internet, passa por mim, eu cobro uma taxa, mas você tem acesso à sua internet. E aqui a gente tem uma visão, mais ou menos, de como seria a internet. É um mundo meio doido, meio cheio de coisa, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, que seria um PTT, está cheio de conexões aqui, tudo num ponto só. E aí ele vai indo, até formar esse mundo que a gente chama de internet. Um mundo gigantesco. E agora eu falo assim, beleza, entendi mais ou menos como é que funciona a estrutura da internet. Agora, eu na minha casa, né? Eu estou lá acessando meu Facebook. Como é que eu conecto no Facebook, né? Na verdade, eu não conecto no Facebook, né? Eu tenho uma máquina lá que tem um endereço IP e eu conecto nessa máquina. O que é o endereço IP? A internet, ela funciona com... Eu tenho que ter um endereço assim que identifica a minha máquina, né? É como se fosse o CEP da nossa casa. Na internet, isso a gente chama de Internet Protocol. É o IP. Ele é um identificador numérico. E tanto que eu acessar o Google, por exemplo, eu posso acessar o Google pelo IP direto. Mas, assim, se eu quisesse acessar todos os sites e eu tivesse que lembrar esses números, ia ser complicado, né? Imagina, ficar decorando uma sequência de números para cada site que eu quero acessar. É que nem se fosse, eu quero ir na casa tal. É o CEP tal. Ao invés de decorar o nome da rua, eu decoro o CEP. É meio complicado, né? Então, ele não é muito intuitivo, né? Não é muito natural para a gente. Então, a gente criou um sistema chamado de Domain Name System. Fala, vamos então associar uma coisa mais humana para a gente, né? Um nome que a gente possa identificar. Então, eu falo assim, ao invés de falar, né? O Google é o 74.125.264.200. Se vocês acessarem isso aqui no seu browser, você consegue acessar o Google. Vamos chamar de Google, né? .com. Muito mais simples, né? Então, o serviço de DNS é exatamente isso. Ele simplesmente fala, eu tenho um nome, fala, esse nome tem esse IP. Tanto que diversos dos problemas que vocês têm hoje em dia com conexão de internet é devido ao DNS mal configurado. Ele pergunta, onde é o Google? O Google é um IP, sei lá, um IP antigo que ele tinha. E aí eu não consigo a minha conexão. Então, o DNS é uma coisa que facilita muito a vida da gente, né? Porque agora, ao invés de ter um endereço numérico, a gente tem um nome, uma palavra que eu não consigo entender. Só que o DNS é um pouquinho mais complicado. Porque para entender isso, a gente tem que entender dois conceitos importantes, que é DNS recursivo e autoritativo. Isso explica bastante a forma como ele funciona. A gente vai ver aqui rapidinho. Como é que é um DNS? Eu configuro lá na minha máquina, normalmente do Google, 8.8.8.8, meu servidor DNS é chamado recursivo. É o primeiro cara que eu pergunto assim, eu estou acessando o exemplo.com.br. O recursivo vai falar, tudo bem, eu vou perguntar para meu servidor raiz se ele conhece qual é o endereço IP dele. Aí fala, peraí, esse aqui eu não conheço. Mas eu sei que o .br, quem cuida, é o registro. Então, eu vou mandar para o servidor autoritativo do registro. Falo assim, então, o .br é de vocês, né? Ele fala, então, mas esse exemplo.com.br
Eu também não sei quem é, mas eu sei que máquina tem essa informação, que é o autoritativo justamente do dono do site. Então, a minha máquina volta com a requisição e fala, aí o recursivo vai falar, então, máquina dona do site, você tem o endereço IP desse exemplo.com.br? Ela fala, tenho, esse IP aqui, ó. E aí, eu consigo o meu IP, e aí eu faço a minha conexão. Assim, eu consigo identificar, conectar na minha máquina, e tudo dá certo. Agora, sim, você vendo esse sistema, percebe que é muito fácil acontecer algum problema no meio. Então, por isso que é muito comum a gente ter problemas de DNS na máquina. Por isso que, de vez em quando, a internet não funciona muito bem, aí você vai medir, falar, mas espera aí, o Google está entrando, mas o Facebook não está indo direito, está estranho, e tem alguns sites que não. Muito provavelmente é problema de DNS. Agora a gente vai entrar num assunto meio polêmico, né? Falar, tá, a internet tem sistemas autônomos, ele é independente, cada um é independente, e como isso dá certo, né? Tem alguém lá em cima controlando, algum governo que fala, não, essas são as normas da internet, você tem que seguir assim, e pronto. Então, a gente viu que a internet é livre. Cada sistema é independente e autônomo para fazer o que quiser. Então, ela não possui um dono. Esse é o objetivo básico da internet. Eu não tenho uma entidade central que controla tudo. Por isso que a internet é o que ela é hoje. Se tivesse uma entidade que controlasse, provavelmente ela não teria crescido tanto. Porque o fato dela não ter um dono, torna assim, eu quero nascer um pedaço novo de internet aqui. Ele consegue. É muito simples. Mas ele não quer dizer que eu posso fazer o que quiser, né? Por exemplo, as leis aqui do Brasil têm que continuar valendo na internet. Por exemplo, assim como é crime pedofilia, fazer pedofilia na internet continua sendo crime. Não é porque a internet é livre que eu posso fazer o que eu quiser nela. Então, como que... É complicado, porque você vai falar assim, qual é o limite do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer na internet, né? A gente começou a meio que perder essa noção, né, do que é certo e o que é errado na internet, porque as coisas mudaram, né, o conceito, e você não tem mais essa noção, não fica tão claro quando as coisas acontecem na internet para você. Então, a gente fala assim, bom, não tem um dono. Como é que a gente vai fazer para organizar isso, né? Vamos juntar as pessoas, né, e começar a discutir isso, né, debater, falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, foi o que aconteceu. Pessoas, governo, empresas, todo mundo tenta chegar num consenso, falar, beleza, então vamos fazer assim, já que é tudo livre, vamos tentar pelo menos, né, padronizar algumas coisas, né, falar, é bom fazer isso, não é bom fazer isso, isso aqui eu acho que não deve ser, isso aqui eu acho que está certo. E é assim que a internet basicamente funciona. Esse quesito de você chegar com todo mundo, se organizar para discutir, a gente chama de governança da internet. É basicamente isso que dá a forma da internet, né? Fala, a internet é isso, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. É isso que a governança da internet trata. E aqui a gente tem os 10 princípios básicos da internet, que o CGI promove. A gente vai falar um pouquinho de cada entidade aqui. Tem diversas organizações que são justamente, discutem esse ponto, né? Que fala, tudo bem, ela não tem um dono, mas nós temos diversas entidades que discutem esse problema, porque a gente sabe que a internet, se deixar todo mundo fazer o que quiser, vira uma bagunça. Fala, não, tem que ter ordem nas coisas, né? A gente tem que ter uma certa lógica. Então, tem diversas entidades que cuidam exatamente desses pontos. A gente vai falar um pouquinho de cada. NIC-BR, a empresa que eu trabalho, Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br. O que a NIC-BR faz? Ele é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet do Brasil. O que o Comitê Gestor da Internet do Brasil faz? Ele coordena e integra as iniciativas de serviços de internet do país. Então, muitas das discussões do que você fala, o que é certo, o que é errado na internet aqui no Brasil, o que pode, o que não pode, em geral, as discussões são levadas no CGI. Tanto que alguém aqui já ouviu falar do Marco Civil da Internet? Marco Civil da Internet é justamente o CGI que está discutindo para ver se a gente consegue colocar algumas regras. Fala assim, internet é diferente de telecomunicações, é diferente de
mundo real. Você tem que ter regras adaptadas para isso. Você tem que ter leis adaptadas para a internet. Não é que você não tem nenhuma lei, você tem que adaptá-las. E é exatamente isso que o CGI tenta fazer. Só que o CGI é um comitê, né? Ele fala assim, eu não tenho poder de fazer nada, eu não sou uma empresa. Então a gente criou o NICBR justamente para ter uma empresa e falar, beleza, então agora a gente tem uma empresa e agora a gente pode fazer as nossas atividades. Como é que funciona o NICBR? O NICBR tem a nossa assembleia e o conselho, que são os membros do CGI, e eles decidem as decisões que a gente tem que tomar. Dentro do NICBR, a gente tem diversos setores. O registro BR, provavelmente o mais conhecido, que vocês conhecem, que são os registros de domínios e IPs. Só que, além deles, tem diversos outros setores, como o CERT de segurança, o CETIC de estatísticas, o CEPTRO de projetos de redes e o W3C, que trabalha com padronização web. Então, o que o CGI ele tenta fazer? Ele tenta sempre incentivar a melhoria da internet no Brasil. Além disso, a gente recomenda padrões e procedimentos. A gente recomenda porque a gente não é um órgão regulador. A gente não tem poder de regular as empresas. Falar assim, você não pode, você vai tomar multa se você fizer isso. Mas a gente sempre tenta deixar padrões para o melhor desenvolvimento da internet possível. Então, a gente tenta sempre fazer o melhor possível para que a internet no Brasil seja o mais correto possível. Além disso, o serviço do registro BR, que todo mundo deve conhecer, os domínios.br, você registra lá no registro. Além disso, os endereços IPs aqui do Brasil, quem cuida disso é o registro também. Só que os IPs do registro, de onde eles vêm, né? Falar IP, que o pessoal fala tanto. Quem cuida disso é uma entidade acima da nossa, que é o LACNIC. Ele é o cara que registra os IPs de toda a América Latina. Então, quando o NICBR precisa de mais IPs, a gente pede para o LACNIC. E o LACNIC, de quem que ele pega os IPs? Da IANA. IANA é o cara que controla todos os IPs do mundo. E é exatamente a IANA que acabou os IPs V4, como alguns já devem ter ouvido falar, que acabou o estoque da IANA de IPv4. Então, quer dizer, o estoque mundial de IPv4 já acabou. Agora só tem dos regionais, que é o LACNIC. Então, como é que funciona a hierarquia, né? A gente tem a IANA controlando todos os IPs lá do mundo, e ela repassa para cada registro regional, que é o LACNIC da América Latina, o APNIC da Ásia e Pacífico, o ARIN da Europa. E aí, cada registro regional pode ter também um registro nacional, como é o caso do NICBR. E aí, do NICBR, aqui no Brasil, se alguém precisa de IP, pede para o NICBR. E fala assim, mas tudo bem, tem a IANA e tem o ICANN. Assim, o que é isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que sempre confunde as pessoas, tá? IANA é quem toma conta das distribuições de IP global. O ICANN, ele coordena as atividades da IANA. Por quê? Porque a IANA ela é um serviço de distribuição de IPs. E ela foi discutida e falou, vamos deixar esse serviço com uma entidade. Essa entidade é a ICANN. Além disso, ela também cuida. A parte de DNS global, ela também é a que toma conta. E para quem tiver mais interesse, a gente tem também discussões mais profundas sobre a internet, como IETF. IETF são a entidade que justamente faz a padronização da internet. Fala assim, o que é IP? É um protocolo. Mas como eu conheço esse protocolo? Quais são as regras que ele me impõe? Quem impõe isso é o IETF. Olha lá, BGP. BGP, beleza, eu não entendi mais ou menos, mas eu quero ver direitinho como é que é o protocolo. Quem que me fala quem é? IETF. IPv6 agora, que é novo, né? Vamos ver como é que é. Onde que eu encontro informações sobre isso? No IETF. Só que o IETF ele não tem assim, não é um prédio, ele não é uma empresa. Ele é simplesmente um grupo de pessoas que voluntariamente tentam melhorar a internet criando padrões. Justamente porque a internet é livre, não tem uma entidade que coordena. O IETF não é o dono de tudo, ela simplesmente junta as pessoas para tentar criar padrões
para que a internet funcione corretamente. Então aí surgiu a ISOC, Internet Society. Vocês já devem ter visto a palestra de algum pessoal da ISOC aqui. Justamente, eles provêm essa ajuda financeira e administrativa para o IETF. Falam, não, beleza, vocês são uma entidade que não tem nenhuma sede e tudo mais, então, nós da ISOC vamos prover isso para vocês. Ter um escritório e tudo mais. Então, quem provê essa ajuda é a ISOC. Além disso, nós temos diversos outros entidades que cuidam da internet. Se você tiver interesse, você vai ver que tem várias entidades que cuidam, cada um cuida de um pedaço, às vezes tem mais de uma entidade cuidando de uma parte da internet. Então aqui nós temos até alguns exemplos, como IGF, IAB, que cuidam justamente também dessas discussões. Se alguém tiver interesse e quiser dar uma olhada, é muito interessante ver o que cada uma faz. E aqui é um desenho que fala justamente do que a gente pensa, né? Internet, a gente pensa sempre no protocolo IP, né? no meu Facebook, e a gente esquece que internet também tem todo o seu problema, toda a sua discussão econômica, sociocultural, né? Que a gente fala, mas vale em todos os países isso que eu estou fazendo, né? Tem país que a cultura, por exemplo, não deixa acessar certo site, então como é que eu faço isso, né, na internet? Então, assim, a internet ela não é só uma coisa técnica, né? Ela é uma coisa social. Então, por isso que tem tantas entidades que discutem esses problemas na internet. Porque não é uma coisa simplesmente técnica. Técnica é fácil de discutir, né? Falar, manda o bit 0 ou 1. A pessoa vai, calcula tudo mais e fala, bit é 1 melhor, né? É fácil. Agora, quando entra religião no meio, política, fala, tudo bem, agora eu sou um país totalitário e eu quero ter controle da internet, né? Eu posso fazer isso? Como eu faço isso? Então, tem diversas outras coisas mais em cima do que a parte técnica que justamente faz o que a internet é hoje. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu acho que foi um pouco diferente do que o pessoal esperava, porque a gente falou de vários conceitos não usuais aqui sobre a internet, mas a ideia era justamente isso, porque falar de TCP/IP, assim, acho que a maioria já sabe, já está cansado de ouvir, e a gente queria realmente mostrar um pouquinho mais de como ela funciona de verdade, né? Qual a utilidade da internet e o que ela provê para a gente. Se alguém quiser, novamente, aqui meu e-mail, se quiser contato, e se quiser pegar os slides, é só acessar aqui no SlideShare. Dúvidas, pessoal? Queria saber a diferença entre PTT e backbone. Oi? PTT e backbone. Tá. São coisas bem diferentes. PTT, basicamente, ele é um switch grande. É um switch que você liga lá todo mundo para se interconectar. Backbone vem do inglês, que é justamente a espinha dorsal, né, que a gente chama. E que é a espinha dorsal do nosso corpo? Ela é a conexão nervosa principal, que a partir dela, todas as outras saem dela para poder ter a sensibilidade da mão, da perna, tudo mais. Então, o que é a espinha dorsal da internet? São provedores grandes que se conectam com diversos sistemas autônomos. É um sistema autônomo grande que tem essa capacidade de se conectar com vários outros sistemas autônomos. Então, para chegar nele, basta chegar nele que você consegue chegar praticamente no mundo inteiro. Então, são esses sistemas autônomos grandes que são considerados backbones da internet. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém não entendeu algum conceito aí, que eu acho que deve estar com uma carinha de... que isso, né? Internet, que horror. Bom, pessoal, então, basicamente, essa foi a palestra de como a internet funciona. Espero que vocês tenham gostado. E só uma pergunta. Alguém aqui tem interesse no CMATBox? Nossa, quanta gente. Tá, então, vem aqui comigo na frente, que eu vou estar anotando os nomes de vocês, e a gente já vai lá no stand do Nick retirar os equipamentos, então, tá ok?